Você sabe quem foi Getúlio Vargas? Sendo um dos muitos presidentes que o Brasil já teve, ele esteve no mandato nos anos de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. Além de político, Vargas também foi advogado, militar e líder da Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha. A denominada Era Vargas foi marcada ao mesmo tempo por um regime ditatorial e pela criação de diversos direitos trabalhistas, entre eles o salário mínimo, a carteira de trabalho e as férias anuais remuneradas. Foi o chamado pai dos pobres. Por um lado, ele mexe, principalmente nas ideias da oligarquia, que são aquelas famílias governando. Tá, mas não são a família, agora é quem? Ele. Não é mais partido político, agora é o Getúlio. É o pai dos pobres. Numa forma de governo extremamente populista. É o período que o personalismo político se sobrepõe às instituições. De 1930 a 1945 se perdurou a Era Vargas. Ao longo desse período, Getúlio procurou centralizar o poder, tomando medidas para ampliar os benefícios trabalhistas, criando até mesmo o Ministério do Trabalho. Mais tarde, logo após o governo constitucional, por meio de um golpe, ele criou o Estado Novo, durando de 1937 até 1945. As ações tomadas golpeavam diretamente as instituições democráticas. O Congresso Nacional foi fechado, bem como as assembleias estaduais e câmaras municipais. O Poder Executivo passou a ter controle efetivo sobre as demais instâncias de poder, com pleno apoio das lideranças militares. Então ele começa a estatizar uma série de coisas. A Constituição de 1934 nacionalizava o subsolo, nacionalizava bancos, nacionalizava seguradoras, fechava o Brasil para comércio externo, era extremamente protecionista. O modelo que Vargas adota já é o modelo mais em linha com um país socialista, fascista. Centralizado pela mão do Estado. E aí você tem a ideia do canto orfeônico, todo mundo vai cantar junto, e as músicas, e todo mundo vai desfilar nas ruas, a marcha da juventude. E tem um componente nacionalista muito fascista de conteúdo, né? De você mobilizar todo mundo em torno da nação, em torno do chefe. Também toda uma ideia de você usar os novos meios de comunicação de massas. Você vai usar o rádio, né? A ideia do rádio como grande elemento de mobilização. Não dá para negar que seu mandato foi repleto de controvérsias. Mas então como ele conseguiu a sua eleição em 1951, mesmo com todos esses acontecimentos? Desde seu governo provisório, Vargas tinha um grande apoio da população. Isso só foi possível por conta das grandes mudanças que ele fez na política do país. Um exemplo dessas mudanças foi a criação das bases da legislação trabalhista e a sanção do voto secreto e feminino. Esse apoio popular se intensificou ainda mais a partir do Estado Novo, que durou entre 1937 e 1945, onde Vargas adotou o chamado Estado de Compromisso, criando mecanismos de controle e vias de negociação política. Entre os novos órgãos criados pelo governo, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o tão famoso DIP, era responsável por controlar os meios de comunicação da época e propagandear uma imagem positiva do governo. Já o Departamento Administrativo do Serviço Público remodelou a estrutura do funcionalismo público, prejudicando o tráfico de influências, as práticas nepotistas e outras regalias dos funcionários. Para silenciar os opositores, o governo instaurou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, seguindo a escola da União Soviética e dos demais países comunistas. A censura à imprensa, marca pragmática das ditaduras do século XX, não poderia ficar de fora das medidas do Estado Novo. O DIP censurava jornalistas e produzia peças de propaganda enaltecendo o governo, tentando transformar Getúlio Vargas em um mito. Getúlio foi o primeiro brasileiro a fazer propaganda pessoal em larga escala, aderindo ao expediente do culto à personalidade, típico do nazismo, fascismo e no comunismo. O rádio e o jornal propagavam Vargas como o pai dos pobres, o homem que lideraria a nação para o seu progresso e desenvolvimento. Vargas revolucionou totalmente a relação entre o governo e as classes trabalhadoras. Tomado por uma orientação populista, o governo preocupava em se obter o favor dos trabalhadores por meio de concessões e leis de amparo ao trabalhador. Tais medidas viriam a desmobilizar os movimentos sindicais da época. Suas ações eram controladas por meio de leis que regulamentavam o seu campo de ação legal. Nessa época, os sindicatos transformaram-se em espaço de divulgação da propaganda governista e seus líderes, representantes da ideologia varguista. Além disso, Vargas também criou várias indústrias estatais e institutos de pesquisa,
que serviriam de base para dar suporte aos demais setores industriais, fornecendo-lhes matéria-prima. Entre essas empresas estatais, podemos citar a Companhia Siderúrgica Nacional, criada em 1940, a Companhia Vale do Rio Doce, criada em 1942, a Fábrica Nacional de Motores, criada em 1943, e a Hidrelétrica do Vale do São Francisco, criada em 1945. Todo esse legado deixado por Vargas criou uma imagem política positiva do gaúcho, que juntamente com o apoio popular, conseguiu a vitória nas eleições de 1950, com 48% dos votos.